Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Namastê. Então, dando continuidade à nossa segunda aula de domingo, né? Então, a próxima virtude, ou característica do Yoni é Sama, né? Equanimidade, né? É a capacidade de lidar com os prazeres e dores da vida, com equilíbrio. Ele permanece mais ou menos o mesmo, tanto no desconforto como no conforto, né? Ele tem titiksha, capacidade de lidar com as dificuldades com equanimidade. Isso é o equilíbrio mental, emocional, psicológico que o Swami Paramarthananda muito frequentemente apresenta como o benefício principal, né, do autoconhecimento, né? E ele apresenta, às vezes, algumas analogias, né? Ele gosta da analogia das ruas da Índia, porque as ruas da Índia são piores do que as ruas do Brasil. Pelo menos era, né? Naquele 20 anos atrás, quando ele estava entregando esse curso. Então, se você está viajando pelo Brasil e as ruas são cheias de buracos, né? Então só existe uma opção para você, é estar sempre trocando o amortecedor, porque você não tem a possibilidade de chegar lá e tapar todos os buracos. Ali onde eu moro, em Alto Paraíso de Goiás, tem pessoas que, depois de esperarem a prefeitura fazer alguma coisa, elas vão lá e começam a cobrir os buracos ali na rua delas, né, fazendo campanha, vamos cobrir os buracos, porque o prefeito não faz nada. Então, você pode sair por aí cobrindo os buracos para não machucar o seu carro, ou você pode simplesmente trocar o amortecedor mais frequentemente. Então, o Yanni é aquele que possui, assim por dizer, né, em analogia, um amortecedor para amaciar, né, os buracos da vida, né, as crises, né, os baixos da vida, aqueles momentos mais difíceis, né? Então, o Yanni possui esse amortecedor espiritual que permite a ele equilíbrio, elegância, né, no lidar com as situações difíceis, adversas, né? A gente não tem modo. Aqui, o cobrir todos os buracos da cidade é uma analogia a respeito da impossibilidade que nós temos de evitar os papas, né? As dificuldades, as circunstâncias difíceis, né? Desfavoráveis, crises, né? Então, já que a gente não tem condição realmente de resolver isso, né, no campo, né, a gente tem que trabalhar na nossa mente, desenvolvendo essa força para lidar com os buracos da vida. Swami vai além nesta analogia, ele diz, similarmente, a nossa vida é como se fosse uma viagem numa estrada e a gente tem muitos punya papas ao longo de nossas vidas, né? Os punyas são subprodutos de méritos e os papas são subprodutos de ações adármicas que produzem, de méritos que produzem circunstâncias, situações difíceis e desfavoráveis, né? Quando a gente está desfrutando um punya, né? A gente diz, a vida é um barato, é maravilha, né? Punya, 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 né? Então a gente se ilude, a gente pensa que o punya não vai acabar, né? Até que ele acaba. Então, o Yanni é aquele que é equânime, ele já conhecendo o sistema, conhecendo o mapa, né, desta viagem da alma individual, percorrendo através de vidas e vidas e vidas, né, ele vai falar, eu sou, como é que diz a expressão, Marcelo, macaco velho, né? Um macaco velho, né? Eu sei que não vale a pena me exaltar com punha e me deprimir com o Papa, tá? Porque eu não tenho controle, né? E não somente isso, quando eu me exalto muito com alguma coisa, eu também tenho o meu equilíbrio e a minha discriminação comprometida, porque eu fico todo excitado, né? As pessoas supervalorizam
a paixão como uma excitação, né? Um high, né? E o Yanni não, ele fica ali no meio, mais ou menos, aquele conceito de permanecer equilibrado no meio, né? E, do mesmo modo, as circunstâncias difíceis, né? Os papas, não deprimem a mente do Yanni. Punha Papa. Ok, então, ao aproveitar o Yana, né, desfrutar desses frutos do Yana, Yana Palam, né, o que que ocorre? Os sukha, os prazeres e os desprazeres, né, os confortos e os desconfortos, eles são equanimizados, né? O Yana não se abala nem com as calamidades maiores, as crises maiores, e muito menos com os prazeres extremos, né, satisfações enormes, né? Ele Aí o Swami aqui ele apresenta um elemento que eu muito comumente gosto de apresentar, né? Que é assim, isso em teoria, né? Mas como não existe uma equanimidade absoluta, tá? Porque como o Marcelo nos ensinou, as vasanas vinculativas, elas precisam se tornar meras preferências. E as preferências, às vezes, né, pode criar assim, nossa, eu estava preferindo tanto, né? Isso, né? E aquilo, pode criar uma frustraçãozinha, né? Mas o Yanni rapidamente ele se recompõe e ele se dá conta, é inútil criar a expectativa. Eu estava com a expectativa de voar para o Brasil da última vez, com a passagem que eu tinha comprado, não rolou, aí eu me dei conta, eu falei, cara, que vacilo é esse, criando expectativa? Deixa isso para Eixuara, quando for tempo é tempo. Né? Por quê? Senão você se submete a frustrações potenciais. Né? Então, aqui ele diz, não é que o Yanni não vai sofrer nenhum choque zero, o amortecedor dele vai amortecer tudo, né? E ele vai estar sempre equânime, 100% equilibrado, jamais experimentando nenhum movimento, né? O início de uma turbulênciazinha, que no início é simplesmente uma onda na superfície, uma maroazinha, né? Eu não sei em português como dizer isso, mas não é que é totalmente 100% equânime, mas ele é razoavelmente equilibrado, e a mente dele não foi danificada o suficiente, mesmo que existam alguns momentos de pequeno desequilíbrio, ele se recompõe rapidamente, porque ele tem o Yana sempre à sua disposição para neutralizar essas algumas reações que possam conter alguns resíduos ainda do senso do o que eu quero, né? Então, como é que se vai fazer tudo isso, né? Existem os métodos vedânticos, os métodos religiosos. O método vedântico é o mais difícil, como nós vimos, né? A gente já passou de onde nós tínhamos terminado ontem, Marcelo? Já. Foi bem onde você retomou agora essa segunda aula. Tá, bacana. Ok, eu quis revisar essa passagem do texto. Às vezes eu quero passar rápido, mas essa aqui eu tive esse impulso de querer voltar, porque eu acho ela muito relevante e muito bonita, né? O que ele diz aqui? Tá, então, Aham Satyam. Existem dois métodos da gente desenvolver e manter este equilíbrio, essa equanimidade, né? Essa não expectativa e não apego, né, ao parábada, né? Não preferências que depois se tornam ragas and dveshas, né? Então, um é um método vedantino e o outro é um método religioso. Qual é a diferença, né? A diferença é que o vedantino, você resolve tudo isso compreendendo a sua natureza em satya, né? Eu sou satya, Ham Satyam. O mundo é mithya, né? Então, essa ilusão de que eu sou impactado porque eu vivo no âmbito de mithya, né? Ela é neutralizada com esta compreensão profunda, claramente, né, internalizada profundamente,
que neutraliza esta tendência humana de querer atrair só punha e evitar papa, né? Então, o indivíduo compreendendo, não, eu sou Satya, o mundo é Mithya. Mithya existe no âmbito da jurisdição de Ishvara. Ishvara é que controla os punha-papas de cada um de nós, né? A única solução realmente eficaz, mais eficaz de todas, é compreender que eu sou Satya, eu não vivo dentro do âmbito de causa e efeitos, ações, seus resultados, que são os resultados, são punha-papas, né? Então, eu não preciso tentar a missão impossível, como eu tenho colocado através dos anos, de controlar as minhas experiências, de modo que eu só possa obter, que eu atraia somente punha, punha, punha e evite papa, né? Então, a compreensão de que Aham Satya, né, Jagata Mithya, resolve esse problema na raiz, né? E você desenvolve uma mente muito equilibrada. Este é um método vedântico, mas é mais difícil. Ele é mais difícil, embora seja muito mais simples. A compreensão eu sou Satya, o mundo é Mithya, é muito simples, mas ainda assim não necessariamente fácil, porque requer uma mente muito preparada, refinada, purificada, né, sensibilizada, contemplativa, meditativa, né, para fazer a assimilação necessária para realmente desfrutar dos palas desta compreensão upanishadica final, que é Aham Satya Jagata Mithya. Você entende, né, Mariné? Por isso que a gente sempre diz, ó, o objetivo aqui está sempre resolvendo o ego ignorante. Como é que você resolve? Em dois níveis. Você resolve ele na compreensão do seu relacionamento com o Ishvara e resolve ele na compreensão da sua natureza em Brahman como Brahman. Dois modos de a gente resolver o problema do eu, o meu, e a doença do samsara decorrente de tudo isso. Mas ela requer muita, né, capacidade de assimilação e internalização. O outro método, que é o religioso, é que tudo no mundo foi dado pelo Senhor, eu já antecipei tudo isso, né? Tudo que existe, existe dentro de um propósito, né? A criação tem o seu próprio propósito, esse mundo, esse universo é desenhado inteligentemente, né? Precisamente, inteligentemente, do ponto de vista do âmbito da mente, né? O campo sutil, essa ordem sutil, né? A ordem mental, emocional, psicológica, né? Do Jiva-Atma, né? Ali, a gente precisa compreender que ali também tudo tem um determinado propósito. E muitas vezes o sofrimento serve como fogo da purificação também, tá? Então, tudo na vida tem um propósito. Muitas das causas que produzem, que servem determinado propósito, eu não consigo compreender, porque compreender essa equação kármica de Ishvara é impossível para o intelecto humano. Então, mas através desta compreensão do relacionamento Jiva com Ishvara e suas leis, você pode desenvolver uma firme e clara compreensão que desenvolve uma convicção e uma fé inabalada na estrutura inteligente desta ordem aparente que serve o propósito de quê? Da gente simplesmente conectar os pontos entre minhas atitudes, minhas palavras e ações e o que eu estou colhendo aqui, né? Então, a gente tem que conectar tudo isso, compreendendo a lei da causalidade, a lei do karma, né? Andando nas nuances desses ensinamentos, compreendendo o karma, o dharma, né? E aí você vai desenvolvendo uma confiança de que tudo é realmente desenhado inteligentemente. Essa convicção, essa clareza, né? Ela precisa ser muito forte. Porque quando você entra nos buracos da vida, aí a primeira coisa que você diz, porra, Ishvara, né? Não, é assim, como é que eu dizia há muitos anos atrás, quando você entra nos buracos da vida, você olha assim, antes de começar
a reclamar com Ishwara, você diz, Ishwara, obrigado, eu estava precisando. Né? Estava precisando, Ishwara, obrigado. Né? Eu sei que eu só estou colhendo aquilo que, né, é o meu parábada, com base nas minhas ações e ações de todos os outros jivas nesse campo, né, que irá desenhar os nossos karmas a nível universal, coletivo, nacional e pessoal. Nada que ocorre, ocorre sem um propósito. Essa é uma compreensão absolutamente necessária para a gente não ficar caindo de novo, num sentimento de vitimização e dúvida a respeito dessa inteligência suprema, porque ela não está fazendo a minha vontade. Né? Aí a gente vai perdendo fé, confiança neste processo vedático. Qualquer ciência que você aborde, a apreciação que obtemos é que tudo na criação é proposital. Se a gente entra no âmbito da ciência, o seu homem é uma pessoa que gosta de investigar muito as ciências modernas, né? E tem umas passagens de textos deles que são bacanas, porque é difícil encontrar. No internet, assim, as coisas não estão tão bem organizadas, né? Difícil você encontrar algumas falas dele. Depois que você, se você não organiza na hora que você recebe elas, vai né, colocando ela em arquivos bem organizados. Mas no campo da ciência também, os cientistas modernos vão desenvolvendo uma apreciação a respeito da inteligência, né, desenho, né, deste universo, né, e começa a conectar causa e efeito, né? Tudo parece servir uma causa para um efeito, aquele efeito se desdobra em diversas causas que vai impactar outros fenômenos que se tornam efeito. Então, a inteligência é visível para aqueles que têm olhos para ver e intelecto para compreender. No Tai Chi, esse conceito é muito bem apresentado. Este universo que se encontrava de fato em manifesto, né? No princípio, no Prakriti de Maya, né? Disso apenas nasceu o universo, manifesto. Este Brahman criou a si mesmo por si mesmo, portanto disse que ele é o autocriador. Então, de novo, aqui a gente teria que guardar esses termos com muito cuidado, porque muito frequentemente essas palavras são usadas, né, intercambiáveis, elas vão sendo. Brahman é utilizado significando Saguna, criador, Saguna, Deus, às vezes Ishwara é utilizado como se fosse o Nirguna Brahman, né? Então, no Manifesto existe Maya, né? Existe Maya, Ishwara, mas tecnicamente correto, dizendo Maya, este princípio, um potencial de criar, Ishwara, Jiva, Jagata. Portanto, assim, Ishwara, Jiva, Jagata são manifestos, né? Isso tudo vem de Brahman, né? Então, é como se Brahman tivesse criado a si mesmo, por si mesmo, através do poder de Maya. Então, tudo isso a gente precisa compreender e compreender também o limite das palavras, no colocar tudo isso, né, de um tal modo para não criar confusão e dúvidas, né? Não estou querendo entrar muito nisso, mas Brahman é um princípio que não cria. Brahman é a existência, a consciência que permite a Maya produzir Sattvaguna, Rajoguna e Tamoguna, né? Este ser criador é Ishvara, que é dominado por uma proporção enorme de Sattvaguna, né? Que é a energia de conhecimento, de inteligência, de clareza. Então, este Brahman, ele permanece como a causa original, a causa sem causa, e este Brahman, através do poder de Maya, cria Ishvara, Jiva e Jagat, né? É como se Brahman estivesse criando o universo, que nada mais é do que ele mesmo, o Brahman. Esta criação, esta manifestação é chamada Sukratam. Sukratam é um outro aspecto, né, desta
de apresentar esta criação como aquilo no qual tudo tem um propósito, né? E se isso for compreendido, nós temos que aplicar isso aos nossos punha-papas, sukham dukkham, né? Prazeres e dores, conforto e desconforto. Tudo isso é parte integrante da criação. Esses pares opostos, né, que são, né, inúmeros, né? Tudo aqui existe sustentado pelos pares opostos complementares, ele existe no nível psicológico, né, mental, como as experiências de Sukham e Dukkha, de prazeres e dores, né? De conforto e desconforto. Tudo isso é inerente a esta manifestação. Essa manifestação é sustentada pelos pares opostos complementares. Nas escrituras purânicas, seja Rama, seja as escrituras em torno a Krishna, é dito que todos esses Mahatmas, todos esses avataras, digamos assim, Rama e Krishna são ditos serem avataras, todos eles passam por Punya Papa, altos e baixos, né? E tudo isso serve a um determinado propósito. Até mesmo para os avataras, um nascimento serve a determinado propósito, né? Alguns dizem que o propósito é elevar a humanidade, né, de uma situação na qual a ignorância espiritual dominou tudo, né? Outros dizem que seja para vir e restabelecer o Dharma, né? Mas, em geral, é dito que eles não descendem aqui por conta dos seus ragas e deveshanas, mas eles vêm como serventes de Ishvara para executar um projeto, né? Para um determinado propósito. A conversão da minha personalidade, né? A minha personalidade samsari numa personalidade, né, Yani, né? Depende do refinamento mental da minha personalidade, né? Requerem vários processos, né, através dos quais a gente experimenta desconforto, dor e conforto e prazer, né? Toda a vida é um processo, né, de prazeres e dores, de confortos e desconfortos. Tudo isso também é parte do processo, tá? Tudo isso também é parte do processo. Como converter uma matéria-prima em produto final? Então, eu que estudei um pouco, né, para engenharia mecânica na época, então existem diversos modos de produção, né? E alguns deles passam por diversos procedimentos, né? Então, aquecimento, né, moldar, martelamento para moldar, né, a indústria que trabalha com os moldes que vão, né, moldando as placas de aço. Então, existem diversos procedimentos que vão converter uma matéria-prima que não serve para nada em produtos, né, recursos modernos. E também muitas coisas estão envolvidas. Tudo isso é importante para o nosso crescimento interior. Com esta compreensão, a gente precisa aceitar, né, o conforto e o desconforto como um indicador de algo que eu preciso me dar conta, né? Não posso permanecer, como é que se diz, paralisado numa situação, né, experimentando desconforto indefinidamente, né? Porque se eu permaneço paralisado numa situação, experimentando desconforto, né? A Marineia, ela sabe o que é isso, porque ela teve que passar por isso e dar a volta por cima e se livrar disso também, né? Então, às vezes, nós nos encontramos numa situação de muito desconforto, né? Vão passando os anos e a gente não consegue sair disso. Por quê? É porque a gente não aprendeu a lição. O propósito daquele desconforto, né, é a assimilação de algumas lições, aprendizagens que nos permitam, né, andar para frente.
né? Sair daquele desconforto. Se a gente não sai, é porque a gente ainda não assimilou a lição. O propósito é a assimilação da lição. A gente precisa desses confortos e desconfortos para o nosso crescimento espiritual. E para isso eu preciso ser capaz de aceitar eles sem dar chilique, né? Sem, né, perder a minha discriminação e meu equilíbrio emocional. Isso é chamado de equanimidade, vairagya ou equilíbrio mental e emocional. Okay? Equanimidade ou vairagya ou equilíbrio mental emocional. Portanto, Yani é aquele que desfruta do Sama, Dukkha, Sukha. Ele permanece equilibrado tanto no desconforto como no conforto, tanto nas circunstâncias favoráveis como nas desfavoráveis. Então, qual será a próxima virtude? Tolerância, né? Tolerância é bacana, porque muitas vezes, a gente se encontra em situações que não é o máximo para a gente, né? Mas, ainda assim, a gente, né, tem que ter uma capacidade de tolerância, né? Que em sânscrito é titiksha, né? Tudo bem, né? Eu tenho que aceitar essa situação, né? Tolerância com as situações, tolerância com as pessoas, né? Aquelas pessoas né, que não são companhias muito agradáveis, mas a gente tem que ter tolerância, né? Isso, de novo, não significa que a gente tenha que permanecer sempre naquela situação de tolerância, né? Mas, ainda assim, sempre que necessário, a tolerância precisa estar presente, aceitando aquilo, né? É uma virtude muito difícil, diz o Swamiji, porque a vida nos dias de hoje, ela passa tão rapidamente, os estímulos são tantos, né? Todo mundo correndo, correndo, correndo para trabalhar, os filhos, não, é uma coisa incrível. Então, é muito difícil você ser tolerante, né? Aí o Swami vai um pouco na psicologia de tudo isso, né? Quanto mais a pessoa é eficiente, mais ela é intolerante com aquelas pessoas menos eficientes, né? Quando eu estou aqui com o meu filho, ele está me ajudando com algumas coisas no computador, né? Então ele conhece sistemas, ele vai lá, vum, 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 né? E eu já fico até aflito, porque eu sei que ele vai ficar intolerante comigo, né? Aí daqui a pouco ele começa a expressar um pouco de irritação, porque eu estou indo muito devagar, né? Então, é uma virtude difícil por diversos motivos, e quanto mais eficiente e rápido nós sejamos, mais perfeito, menos tolerante a gente é com os outros, que são menos eficientes, menos rápidos, menos perfeitos, né? Então, essa paciência, titiksha, tolerância com os outros ao nosso redor e com as situações que às vezes levam tempo para se transformarem, né? Aí o Swami apresenta um outro elemento psicológico aqui. Quando a gente se encontra numa situação desfavorável, a tendência inicial é que é mudar a situação, né? Quero mudar a situação, às vezes envolve mudar o outro, aí a complicação é enorme, né? Ah, eu tenho que mudar a configuração do campo, até mesmo o comportamento das pessoas ao meu lado, membros da família, amantes, companheiros, eu preciso reconfigurar tudo, né? Então, a tendência humana é fazer isso. É natural a ignorância humana. Ele diz aqui, é uma tendência espontânea e natural. É uma tendência ignorante que é natural à experiência humana. Mudar a situação que eu considero desfavorável, não agradável, né? E essa conversão da situação pode ser feita de duas maneiras. Aqui ele apresenta uma psicologia
mais em detalhes, né? Principalmente em relação a relacionamentos com pessoas a nível mais íntimo, né? Uma delas é o emprego de métodos violentos, né? O que é um método violento? É um método que vem intimidar o outro. Eu acho que eu já falei isso com vocês, quando eu era jovem, eu tinha muita raiva e eu me dei conta que eu utilizava a raiva para intimidar e conseguir determinadas coisas que eu queria, né? Então, essa violência verbal, a violência até mesmo física, é um modo mais rápido para a gente mudar as coisas ao nosso favor, principalmente num período assim que ninguém tem tempo para tentar uma conversão mais profunda, com base, né, de compreensões, diálogos, isso e aquilo, né? Pá, é assim mesmo, tem que fazer, pá, né? Senão eu vou botar de castigo, né? Quanto mais brabo a gente fica, né? Mas como a gente já viu, a violência ela não resolve o problema, ela pode resolver o problema a nível instantâneo, mas a pessoa do outro lado vai ressentir e vai usar a violência de volta. Apenas ela possa, seja com você como com os outros, tá? Então, esse método violento é mais do tipo de uma explosão espiritual que eu conheci muito durante a minha juventude. Então, o Swami apresenta uma perspectiva interessante. Ele diz que uma pessoa que tem tiksha, tolerância, ela evita esse método violento, verbal, né, até o máximo, né? Então, ela tem uma capacidade de evitar, 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 né? Vamos dialogar, vamos falar, vamos encontrar um acordo, né? Você vê no mundo geopolítico moderno, né? Principalmente os Estados Unidos, é uma nação incapaz de desenvolver acordos e seguir acordos, né? Porque, não, eu tenho armamento, eu sou o xerife do mundo, isso, aquilo. Se você não fizer do modo que a gente fizer, tem embargo econômico, entre outras coisas, né? Então, esse método violento é o método mais rápido de resolver o problema, né? Mas os mais sábios, eles adiam esses métodos violentos. Eles querem o diálogo, né? Eles querem, né, a negociação, o acordo, né? Dentro de casa ou a nível do mundo e as guerras por aí, né? Então, o Yang é aquele que tem essa tolerância e ele vai evitando, né, essas reações violentas, mas o Yanni tem sempre a possibilidade de abandonar uma situação que é incorrigível, né, que é imodificável, né? Ele não gosta dos métodos violentos. Então é natural que o Yanni diga não, para me preservar o meu estado mental, eu simplesmente me afasto daquela situação e daquela pessoa, né? Então, o Swami ele vai repetindo esse conceito. Né? Ele diz que essa explosão, essa reação violenta, né? My way, meu way, é o meu modo, senão já vem muita punição aí, né? Ela tem efeitos colaterais muito ruins, né? Elas têm mais efeitos colaterais negativos do que benefícios, é mais ou menos como o mundo da indústria farmacêutica moderna, né? Que quase todos esses remédios causam mais efeitos negativos do que benefícios, né? É como a indústria moderna farmacêutica, a Big Pharma, assim conhecida, os efeitos colaterais são frequentemente piores do que a própria doença que aqueles fármacos querem curar. Então, para evitar esse método explosivo, rápido, né, instantâneo, eu preciso entender muito a psicologia humana e ter tempo para desenvolver isso, que é tão difícil nos dias de hoje. Ninguém tem tempo.
A outra pessoa fica perturbada, eu fico perturbado usando essa violência, o sono vai repetindo esse conceito. E o problema maior é esse, né? Eu vivi tudo isso na pele. Uma criança, ela não tem nenhuma mente ou intelecto bem desenvolvido para compreender determinadas violências, né? Verbais e físicas. E ela não pode retaliar porque ela é pequenininha e fraca, e se ela gritar com a mãe e o papai, apanha mais ainda, né? Então, ela vai jogando tudo isso, né? Aquelas situações conflitantes, né? Violentas, né? Vai jogando para a mente subconsciente e inconsciente, né? Aí o inconsciente vai ficando cheio desses karmas conflitantes não resolvidos, porque o intelecto da criança não é capaz de processar e compreender aquilo, né? E perdoar. Aí depois tem que fazer um monte de terapia para perdoar sua mãe, como eu fiz. Terapias e mais terapia para aprender a perdoar mamãe e papai, né? Então, toda mamãe e papai peca, porque todos nós vivemos em sociedade que é um corre-corre danado, e a ignorância e o materialismo domina, né? Então, o Yanni é aquele que compreendeu isso e evita esse método violento, muito embora nas escrituras digam que, em alguns casos, a punição é aceita, sim, por isso que Krishna dizia a Arjuna, assim, você precisa destruir o exército Duryodhana para o benefício da estrutura do tecido social, o Dharma do mundo, né? Mas esse é o último recurso que os Yanis evitam. Verso 14. Aquele meu devoto cuja mente e o intelecto estão fixos em mim, que está sempre contente, tranquilo, autocontrolado e com conhecimento claro, eles são os mais íntimos e mais queridos por mim. Então, aqui ele começa a apresentar um outro traço de personalidade do Yanni, que é a disciplina de autocontrole, né? Que envolve o controle de determinadas reações emocionais violentas, o controle a respeito da fala, né, dos órgãos, né, de ação, tais qual a boca que fala, né, os braços que podem até se tornarem violentos, né, os órgãos dos sentidos também, né, evitar, né, contato com situações que possam precipitar essas energias violentas, né? Então, o controle dos órgãos dos sentidos, da mente, dos órgãos das ações, né, vai desenvolvendo uma personalidade muito bem equilibrada, né, e uma personalidade purificada, que o Swami muito frequentemente apresenta como uma personalidade bem integrada, né? Essa integração do corpo sutil, todas as funções do corpo sutil, elas vão se harmonizando e integrando, criando uma personalidade, em geral, equilibrada, né? Existe um equilíbrio entre o centro dos pensamentos, o centro das emoções, o centro intelectual, né? Centro emocional. Então, o ego ele vai se purificando. Então, todos esses centros, né, que pertencem ao nosso corpo do meio, que é o corpo sutil, eles vão se integrando e se harmonizando, tá? Através dessas sadhanas que envolvem as sadhanas de disciplina, desenvolvimento de disciplina. E o Swami e o Krishnaji, mais uma vez, diz: aqueles são os que mais me querem bem e são os mais queridos por mim, por causa dessa intimidade que existe. O indivíduo foi purificado, passou por todas essas sadhanas que envolvem as disciplinas de controle e de refinamento, né? As disciplinas para desenvolver foco, expansão, etc., etc. Ela é referida como Santusta. Não, não, isso aqui é uma outra coisa. Então, Santusta é o contente, aquele que descobriu a plenitude, aquele que não carece de coisas algumas, né? Então, um outro modo da gente compreender essa expressão purna, né,
é que Purna não somente inteiro, né? Mas ela serve para completo, né? E cheio também. Então, o que que ela está, o indicador dessa palavra, o que que ela está apontando? Está apontando para a natureza plena, e plena, a plenitude é uma coisa que nós sabemos, né? Que quando a gente está cheio, pleno, né? A gente vai para uma refeição bacana, a gente fala, não preciso mais nada, estou pleno, né? Elegantemente, a gente diria, estou sácio, né? Nos dias de hoje, a gente diz, eu estou cheio, né? Então, estou cheio significa não está nada realmente faltando, né, no âmbito da minha experiência humana, não está nada faltando, tá? Mas como assim não está nada faltando? Né? Você poderia ter mais dinheiro, ter mais conhecimento acadêmico, você poderia ter mais beleza física, você poderia ter muito mais energia, você poderia ter mais equilíbrio emocional. Como é que não está faltando nada, né? Quem é que pode explicar de que modo esse Anne acha que não está faltando nada? Não está nada, ele não carece dessas coisas, tanto no ponto de vista físico, psicológico, intelectual, né? Ou de conhecimentos ou emocional. Ele não carece nada. Isso significa purna, a natureza purnitva, que é algo que é pleno, é cheio, é completo e satisfeito. Satisfeito porque ele obteve o conhecimento daquilo que não existe no âmbito de mais é melhor, entendeu? De, não existe nada em termos dessas tendências em Nietzsche, né? Olhar para cima, olhar para baixo, me comparar, eu preciso de mais isso, eu preciso melhorar fisicamente, eu preciso de uma cirurgia plástica, eu preciso de mais energia física, né? Tudo isso é fundado, né? Fundamentado na identificação, a firme identificação equivocada com que é o aham, corpo, mente, asmi, né? Então, a transferência de identificação resolve esse problema de modo que o indivíduo sabe, né? Eu sou a consciência cheia, então não tem nada faltando aqui. E como é que isso aí realmente opera na mente do Yang, né? Porque, né? Não, está doente, então está faltando saúde. Mas que está faltando saúde? Está faltando saúde para o corpo, mas eu sou Satchitananda Brahman, entendeu? Os pares opostos não existem, a saúde e a doença não existem. Eu me identifiquei firmemente, claramente, na consciência, existência, a única realidade. Então, todos esses, né, esses conceitos de algo que está faltando a nível físico, mental, intelectual, emocional, eu preciso de mais amor, eu preciso de alguém que me ame, né? Nada disso ocorre na mente do Yanni, né? E eu falo isso como testemunha do fato que o Yanapala produz todos esses efeitos realmente. O Senhor respondeu, Arjuna, satisfeito em si mesmo, por si mesmo, quando alguém desiste de todos os desejos obtidos na mente, esse é um verso bonito e importante do segundo capítulo. Então, é dito que ele é um homem de conhecimento firme, né? Então, ele diz assim, este sábio, este Yanni, agora, ele é satisfeito em si mesmo. Como assim satisfeito em si mesmo? A satisfação não depende das pessoas, das coisas, das circunstâncias. Ele é satisfeito em si mesmo porque a sua mente obteve esse shanti através da compreensão de sua natureza plena como consciência infinita e limitada. Isso não é filosofia, é a compreensão daquilo que é a natureza real, intrínseca de tudo, que vaza ou transborda em Nietzsche de tal modo que a minha natureza aparente desfruta de conhecimento se refere à minha natureza absoluta, à minha natureza insátya. É este o benefício do autoconhecimento. Eu costumava, anos atrás, colocar como se vazasse ou transbordasse para a natureza, porque é difícil explicar, mas é alguma coisa em relação à compreensão de sua natureza plena, como consciência, a única realidade, que condiciona a sua experiência humana, né, através do corpo, mente e sentidos, de tal modo que você desenvolve esses traços estranhos, que são os traços do Yang.
Então, ele diz tudo isso, o indivíduo, olhando para ele, parece que ele desiste dos desejos, ele não tem mais interesse em obter nada como meio de se completar. A plenitude não é obtida por mais, mais e mais e melhor. A plenitude só é possível através da compreensão da minha natureza sempre plena. Tá? Então, aos olhos do Anyani, é como se este devoto estivesse desistindo dos desejos à medida que ele ocorre na mente. No início é mais ou menos assim. No início é uma disciplina, entre disciplina, de observação dos pensamentos e controle dos pensamentos que ocorrem na mente. Porque eu não quero pensar, né, pensamentos embasados na ignorância. Aham, corpo, mente, asmi. Eu quero pensar agora, eu quero que os pensamentos sejam embasados na compreensão de minha natureza, aham, brahmasmi. Tá? Então, esses pensamentos, no início, a gente precisa de disciplina, de controle, de vigilância, né, de observação, e dizer não a esse pensamento, não a esse pensamento, isso aí é auto-insultante, isso aqui é autolimitante. Você vai dizendo não, no início é assim, mas depois que o conhecimento é devidamente estabelecido, esses pensamentos nem aparecem mais, né? Então, é como se o Yanni estivesse desistindo dos pensamentos desejosos na medida que eles ocorrem na mente, né? Então, somente então ele é dito que este é uma pessoa de conhecimento firme. No final das contas, ele conecta esse estado mental com o Atmayana, um conhecimento bem assimilado, bem internalizado, não sujeito ao esquecimento, né? Que irá converter a personalidade mental, emocional, psicológica da pessoa, né? De tal modo que ele desfrute deste equilíbrio mental, emocional, desta sabedoria no âmbito do intelecto. O Yanni se torna muito mais sábio. Qualquer pessoa passando por isso se torna uma pessoa muito mais sábia. Ok, Marcelo, vocês querem continuar ou vamos cuidar do arroz e do feijão? Então tá. Om Purnamidam Purnamada Purnamidam Purnamada Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê, meus queridos do Vedanta Brasil. Até a semana que vem. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração
exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.